possam nos orientar para que possamos ser bem claros, né, nas colocações e o que o Espiritismo nos apresenta em relação à felicidade. Na realidade, a maioria de nós estamos, principalmente agora, passando por uma problemática grave, né, com a pandemia, e muitos de nós que estamos em processos depressivos não veem alegria, não veem felicidade em nada que fazem. Isso está ocorrendo no mundo todo. E as casas espíritas, elas são o conforto, né, que atenua a dor dos nossos irmãos que passam por problemas físicos e que nós, de alguma forma, podemos auxiliar, podemos dar a eles um auxílio, uma âncora, para que a coisa não se agrave ou a coisa não chegue a estados mais complexos. Então, o Espiritismo, através do nosso codificador, Allan Kardec, vem nos dizer que nós estamos na Terra não para sermos infelizes, e sim caminhar na felicidade. É claro que vivemos num planeta que ainda está na fase de prova e expiação, onde o mal prevalece sobre o bem. Mas que em breve, muito breve, estaremos num planeta regenerado, onde aqueles que aqui estiverem já vão poder usufruir o bem, se sobrepondo ao mal. E nós que estamos aqui, né, somos os bandeirantes que Jesus nos mandou para que pudéssemos abrir as picadas para podermos adentrar neste mundo novo. E aí vamos ver um pouco do que a doutrina fala em relação a essa felicidade. É óbvio que todos que estão me ouvindo agora sabem que a nossa felicidade jamais será plena em função do planeta em que habitamos. Mas caminhamos para isso. Então, a nossa felicidade é uma felicidade relativa. E aí diz o seguinte: o desejo de ser feliz, ele é inerente à criatura humana e a doutrina espírita ela vem auxiliar nessa busca, né, na concretização desses objetivos. As suas diretrizes morais, elas permitirão a exata compreensão do que é a verdadeira felicidade e quais são os meios eficazes para atingirmos esse estado de alma. Então, o Allan Kardec escreveu um notável artigo, eu trouxe ele aqui, né, na Revista Espírita, com o título O Espiritismo em 1860. E ele diz o seguinte, onde ele afirma que as ideias espíritas progridem e auxiliam o indivíduo a compreender o futuro. Não um futuro de desgraça ou de felicidade advinda de privilégios, mas um futuro racional, decorrente das nossas ações e escolhas. Observem a coisa interessante, das nossas ações e escolhas, por causa do nosso livre-arbítrio, né? Feitas na atual reencarnação,
afastando dessa forma a incerteza sobre o futuro. E a incerteza, diz ele, Allan Kardec, é sempre um tormento, portanto, um obstáculo à felicidade. Assim como Jesus disse, meu reino não é desse mundo, eu diria que a felicidade também não é desse mundo. A felicidade, ela está muito relacionada com a nossa tranquilidade mental, daquilo que nós buscamos fazer para o nosso próximo, porque o Espiritismo está aí para nos lembrar de tudo aquilo que Jesus um dia nos falou. Só que ele não poderia falar tudo, e ele diz exatamente isso. Eu vos enviarei um paracleto, quer dizer, um advogado, que irá dizer tudo o que eu disse e mais aquilo que eu não disse. E vos esclarecerá, né? Fazendo com que a nossa visão de mundo se amplie. Então, quando nós dizemos que somos espíritas, nós, na realidade, temos o dever de buscar dentro daquilo que cada um tem nessa nova existência, né, a oportunidade de sermos felizes. E ser feliz é algo que nós devemos buscar. Enquanto há tantas pessoas na Terra infelizes, né? Estão infelizes aí por N coisas. Encontramos, por exemplo, alguém que tem muito dinheiro, mas não tem saúde. Nós encontramos também na Terra pessoas que têm saúde, mas não têm dinheiro. Nós encontramos também pessoas carregadas de problemas familiares, né? E alguém que mora num gueto, numa favela, mas a família ela é irmanada e é unida. Então, essas contradições, né? Por isso que nós vemos aí tantas pessoas financeiramente bem se autodestruindo, se matando, provando dia a dia que o dinheiro não é tão importante assim. Ele é importante na medida em que nós temos o dinheiro, nós conquistamos esse dinheiro honestamente e vivemos bem conosco e com aqueles que estão em volta de nós e com aqueles que necessitam de nós. Então, quando nós conquistamos dinheiro, nós conquistamos para sanar diversas situações, né? Ninguém é proibido de ter uma boa casa, um bom apartamento, ninguém é proibido de comprar um carro zero. A doutrina espírita não fala isso, mas ela coloca, e a gente vê dia a dia, que independente do dinheiro que a pessoa tem, do poder que a pessoa tem, as infelicidades ocorrem. Quantas pessoas, né, enriqueceram de forma não muito leal, nobre, e hoje utilizam o medicamento, o dinheiro para suprir um câncer de um parente, de um filho, de uma esposa, né, pagando taxa alta, porque a oncologia não é barata, é uma coisa cara. Então, aquilo que ele amealhou não muito honesto vai reverter para uma doença, né, que ele vai ter que gastar. É a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. O nosso amigo Raul Teixeira, né, que é admirável pela sua psicologia, né, sua pedagogia, ele diz assim: é óbvio que na Terra jamais encontramos uma pessoa que usufrua da felicidade total. Isso é verdade. Encontramos alguém, como eu acabei de falar, né, que tem dinheiro, mas não tem saúde. Mas ele diz também
que é possível ser feliz dentro dos padrões relativos da Terra, seja na concretização dos sonhos materiais, desde que honestos e equilibrados, seja na conquista do brilho da alma, que surge com a melhoria dos nossos sentimentos. Na realidade, todos nós vocês que estão me ouvindo, sabem que nós estamos aqui para nós nos lapidarmos, né? Perante a lei de ação e reação e de causa e efeito, independente daquilo que plantamos hoje, para sermos felizes. Então, nós viemos aqui com compromissos para nos melhorarmos e, ao mesmo tempo, puxar grupos de pessoas, geralmente são aqueles que estão dentro do nosso lar, para também progredir, para evoluir. E as coisas não são fáceis, as coisas não são divertidas. Muitas pessoas não entendem que nós estamos aqui na Terra com uma de passagem. Nós evitamos falar, a maioria de nós, da morte, que nós um dia não estaremos mais aqui, porque aqui é apenas uma escola que nos faz treinamento daquilo que nós precisamos, para que nós possamos ser livres, não do outro, mas de nós mesmos. A doutrina espírita vem exatamente falar isso, que nós estamos aqui para nos livrarmos de nós, do nosso ego, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que são chagas que fazem com que o mundo, né, nesse planeta lindo que nós vivemos, porque o planeta é muito bonito, mas as pessoas fazem tantas coisas negativas que fazem com que outros mais frágeis achem que não tem uma razão para se viver, quando tem. Então, o Espiritismo vem para isso, para nos alertar, para nos chamar a atenção de quanta coisa boa existe no planeta e que nós podemos, sim, ter uma felicidade relativa, né? A vida física, ela é de desafios. Quando nós nos propomos vir ao planeta, nós que aqui estamos porque resolvemos ser desafiados. E quais os desafios que nós necessitamos? São aqueles que vão nos fortalecer, vão forjar uma libertação daquilo que nós um dia causamos ao próximo e que muitas vezes causamos a nós mesmos. Então, essa é a finalidade da nossa estadia temporária aqui, para nós nos fortalecermos e nós mudarmos uma trajetória negativa que um dia nós fizemos, que um dia nós, infelizmente, optamos. Então, diz aqui, Raul Teixeira diz assim, para entender, né, nessa busca principal da felicidade mais ampla, não estará nas coisas materiais imediatas, mas nas questões do sentimento, onde buscaremos desenvolver amizades, cuidar da família, ajudar o próximo, tratar nossos conflitos íntimos. Essa é a razão para nós galgarmos essa felicidade tão desejada. E quando nós a atingirmos, né, nós estaremos livres de compromissos com o outro, de compromissos negativos com aqueles que um dia nós não fomos infelizes nas nossas atitudes. Graças a Deus, né, o Espiritismo vem nos dizer que Deus nos permite nos trazer de volta na família que precisamos,
com as pessoas que necessitamos, mas fazendo com que nós esqueçamos aquilo que um dia de negativo fizemos ao outro. Porque a coisa é daqui para frente. O próprio Chico Xavier, ele diz exatamente isso. Nós não podemos mudar aquilo que já fizemos, mas podemos fazer um final diferente do momento que eu mude de atitude dali para frente. Então, aquilo que já fizemos já está marcado. Mas o final será diferente se eu mudar de atitude. O grande problema é que nós incorremos nos mesmos erros, porque não cedemos. E isso a gente encontra, infelizmente, né, em todas as religiões e dentro da doutrina espírita também, né, onde a gente tem irmãos que ouvem palestras, tomam passe, tomam água fluidificada, mas quando retornam ao lar, continuam sendo inflexíveis, continuam sendo intolerantes, continuam não perdoando, porque, na realidade, a proposta espírita da doutrina, a proposta de Jesus, ainda não adentrou dentro da mente daquele que age dessa forma. Mas, como Jesus falou, né, o Pai é amor, e por ser amor, ele vai nos dar diversas oportunidades para que nós possamos mudar a nossa trajetória de vida física, né? Basta que nós utilizemos essa trajetória de agora para continuarmos nos mudando, fazendo diferente. Santo Agostinho, ele tinha um hábito à noite de, ao deitar das suas preces, analisar o dia que ele teve e, nessa análise, ele verificar se ele ofendeu alguém, se ele foi áspero nas suas palavras, e depois que ele fazia tudo isso, se ele visse que realmente ele achava que cometeu assim foi áspero com alguém, no dia seguinte ele procurava aquela pessoa e saneava essa trajetória. Porque, na realidade, quando nós fazemos isso, nós interrompemos um elo negativo que nos fará voltar a ter a mesma experiência com as mesmas pessoas. Então, para que nós evitemos esses elos negativos, nós devemos nos trabalhar, né, analisar e mudarmos de atitude. Não adianta você ter dinheiro, poder e não olhar o próximo como ele é, né? Porque todos nós, no fundo, precisamos um dos outros. Por isso que a sociedade é uma célula muito importante. O que seria de nós, né, que já atingimos, assim, vamos dizer assim, um grau de trabalho, né? Eu estou aposentado, mas eu continuo trabalhando. E eu sei que vários de vocês também. Se não fosse, por exemplo, o lixeiro, o que seria de nós? Né? Quem que, na humildade, que faz esse trabalho, a importância que eles têm, né, para poder a gente ter higiene, né, andar nas ruas de forma limpa, de forma agradável. Então, vejam que todas as funções são importantes, né? Todas as funções são importantes. A vida, ela é muito boa. Eu não tenho o que reclamar da vida. E busco, de todas as formas, né, auxiliar, e eu sei que vocês fazem o mesmo, de alguma forma, aqueles irmãos que hoje, por causa da pandemia, estão passando por situações dolorosas. Nós temos aí os centros espíritas auxiliando com a sopa, com mantimentos, auxiliando
com diversos mecanismos para ajudar as pessoas que estão nas ruas. Hoje, por exemplo, às 7 horas da manhã, minha esposa, nesse momento, está... eu estou aqui na palestra, né? Então, nesse momento, eu não estou podendo auxiliá-la. Mas nós... a minha esposa faz 50 quentinhas, 51, 52, e vai variar. E aí nós preparamos essas quentinhas e nos reunimos mais ou menos às 7h30 com um grupo de 4 amigos que não são espíritas e que se propuseram a entregar, né, a auxiliar irmãos que estão nas ruas. Para vocês terem uma ideia, há lugares que nós já temos o roteiro, é claro, né, em que eu entregava 3, 4 quentinhas. Hoje, nesse mesmo local, eu entrego 8, 9. E é muito interessante, porque você vê pessoas, às vezes, bem vestidas, e aí, dentro do grupo, né, por o grupo ser heterogêneo, e eu sou a pessoa mais velha, eles sempre me perguntam, e a gente vai dar para essa pessoa? Como é que ele está bem vestido? Esse rapaz não é da rua? Aí eu falei, calma, vamos ouvir o nosso irmão. E aí o irmão chega e fala assim, olha, eu estou aqui na rua porque eu morava de aluguel, perdi o meu emprego, estou morando na rua. Vocês estão me vendo assim arrumadinho, limpinho, porque eu sou muito higiênico. Eu procuro tomar banho e tudo, mas eu hoje sou um morador de rua. Então, nós não podemos julgar o outro, porque está bem vestido e o outro dorme na rua. Aquele que antes não dormia na rua, está na rua. Então, nós temos, como Jesus falava, né, ajudar sem ver a quem. Aqueles que vêm, a gente está colaborando. E é impressionante o que eu vejo com relação à solidariedade. Nós estamos falando de felicidade. Há irmãos, por exemplo, que a gente vai entregar uma roupa, vai entregar o alimento, eles falam, oba, que bom que vocês chegaram. Olha a felicidade dele. Então, a felicidade é o quê? Depende. Para aquele que anda numa cadeira de roda, qual seria a felicidade dele? Andar, voltar a andar. Né? Para aquele que dorme na rua e passa fome, é o alimento. E a solidariedade é impressionante. Nós que temos uma condição melhor, né? Nós que eu estou falando a todos aqui para nós, ficamos impressionados com a solidariedade. Deles chegarem, quando você vai dar quentinha, eles dizem assim, olha, eu não quero não, porque eu já recebi de uma caravana que passou aqui agora, mas ali tem 4 irmãos que não estavam e não receberam. Então, eliminando de si o orgulho e a vaidade. Por quê? Ele poderia não ter falado nada e pega uma quentinha para ele. Não. Ele simplesmente fala, tem ali mais 3 irmãos. Vão ali e doem a merenda. Eu já tenho, eu já comi. É muito impressionante esse tipo de solidariedade que nós não vemos muitas vezes em meios mais elevados, né? Porque a gente vê que existem pessoas que só querem ter, mas nunca querem ser. Buscam a doutrina espírita, ouvem na doutrina espírita aquilo que o mestre falou, né? Dai ao próximo aquilo que nós queremos que fizessem a nós. E nós não fazemos isso, né? Eu vejo pessoas, eu não tenho nada para dar, dê um sorriso. Eu, uma vez, tive essa lição. Uma pessoa chegou para limpar o vidro do meu carro, eu não tinha um tostão, né? E eu sempre ando com umas moedas, etc. E aí, quando ele se aproximou, ele jogou água no vidro, né? E eu fiz o sinal de que eu não tinha nada para dar a ele. E falei para ele, meu irmão, eu não tenho uma moeda aqui para te dar. Aí ele falou, não tem problema, me pague com um sorriso. Então, isso para mim não tem preço. Porque eu recebi uma lição da felicidade, de ser feliz, de uma pessoa
que passa necessidade. E ele sorriu para mim, eu sorri para ele. Eu hoje já sou um pouco diferente, né? Eu e minha esposa é de família evangélica, né? Até foi num programa, não sei se algum de vocês viram, a minha esposa foi convidada pelo Eduardo Araújo, da Rádio Rio de Janeiro, e também, se quiserem ver esse programa, ele está gravado, é só entrar na Rádio Rio de Janeiro. É muito interessante, porque a minha esposa, apesar de ser evangélica e criado no rigor da doutrina evangélica, porque os pais eram muito rigorosos, ela tem uma mediunidade visual, né, fantástica. Ela vê como se eu estou vendo vocês, conversando com vocês. E, no início, ela não entendia absolutamente nada, né? E até sofria com isso. Graças, né? E eu acho que é como a gente fala, ninguém está junto à toa, eu estou no caminho dela exatamente para esclarecê-la, né? Para ajudá-la a entender. E, obviamente, buscar nos livros, que aí eu falo com ela, vamos estudar um pouco o livro dos médios, para você entender. E aí, ela hoje já é esclarecida, ela hoje não tem medo da visão que ela tem, né, dos nossos irmãos, porque ela vê nitidamente como eu vejo vocês. E, às vezes, ela se confunde, assim como o Nivaldo se confundia, porque ela acha que a pessoa está viva, vai falar com a pessoa e a pessoa já está desencarnada. E aí ela foi no programa da Rádio Rio de Janeiro e era para dar uma meia hora só de de declaração, ela ficou às 2 horas dialogando com o Eduardo, respondendo as perguntas da rádio, né? Tinha muitas pessoas assistindo que não eram espíritas e, graças a Deus, correu tudo bem. O título se não esqueço, é Uma Evangélica com a Mediunidade. Se vocês buscarem, vocês vão ver lá. O nome dela é Isabela. É muito interessante, valeu a pena, né? E foi muito interessante também no final, porque o Eduardo virou para ela e falou assim: você está vendo alguém aqui? Aí ela falou: estou. Eu estou vendo, eu não sei quem é. Eu estou vendo um velhinho na porta, né, da sala onde a gente estava fazendo a entrevista. Eu estou vendo um velhinho de barba. Aí ele também na hora não sabia, né? E acabou. E mais tarde, quando nós saímos de lá, da rádio, eu peguei o meu celular, falei assim: o velhinho é esse aqui? E aí eu botei a imagem do doutor Bezerra de Menezes. E ela falou: era esse velhinho que estava lá na porta assistindo ao lado nosso. Mas eu não sabia que era o doutor Bezerra de Menezes, porque realmente ela não tem esse outro. E ela adora a doutrina espírita, porque através da doutrina ela começou a se esclarecer. Então, ela está terminando de fazer as quentinhas. Daqui a pouco, quando acabar a live, eu vou ajudar a embrulhar, né? E saímos à noite, né? Às 7h30 nos encontramos com esse grupo, cada um dá uma coisa, um dá kit higiene, o outro dá um doce, o outro dá um sanduíche. Então, cada um dá aquilo que pode. Nada é forçado. Fazemos uma prece inicial, depois fazemos uma prece final, porque quem sai mais agradecido de tudo isso somos nós, né? Quem sai refeito, quando as pessoas falam da pandemia, né? Eu que sou da área médica, sou biólogo, aí eu sei perfeitamente, eu vou de máscara, todos nós nos protegemos, usamos álcool, luva, e eles estão nas ruas sem nenhuma máscara, no local completamente sem higiene nenhum. E aonde está o vírus? Quantos irmãos eu já partiram, amigos meus, jovens, de 37 anos, eu já perdi não, né, porque eles estão vivos, partiram antes de mim, agora na pandemia,
e com uma vida equilibrada, financeira e tudo. Então, esse vírus, como o próprio doutor Bezerra de Menezes falou, não adianta querer se esconder. Ele dá uma declaração através de Divaldo, né? Isso foi no início da pandemia, bem no início. Aí ele fala que nós, como espíritas, devemos fazer a nossa parte, devemos nos cuidar, seguir as orientações médicas, né? Lavar a mão, né? Tomar a vacina que está aí, né? Se cuidar, mas que nós não temêssemos, porque aqueles que estão agora partindo têm compromissos. E nós que estamos ainda aqui, né? Mais um pouco, nós também temos. Então, o que nos blinda, e vocês sabem o que eu estou falando, o que nos blinda nisso tudo é o amor. Porque quando nós fazemos o amor funcionar, porque não adianta dizer que ama, mas também não agir no amor. Então, quando você age no amor, cada um dentro das suas possibilidades, né, não há contaminação, não há vírus que pegue. Vamos dar exemplos aí. As pessoas não visitam Curupaiti. Antigamente não existiam medicamentos como tem hoje, né, que até leva à cura da hanseníase. E aí? Mas muitas pessoas que sempre foram lá visitar nunca pegaram. Madre Teresa de Calcutá, que cuidava de leprosos, que cuidava de HIV, de N doenças, não pegou nada. Irmã Dulce, a mesma coisa, né? E outros que estão aí, Chico, Divaldo, e outros irmãos de outras religiões que não aparecem, mas que fazem a caridade. Então, o que nos blinda, na realidade, é o amor. E se nós tivermos que passar pelo desafio da pandemia, pelo desafio do vírus, da doença, é que nós temos que vivenciar aquilo. Eu, por exemplo, não acredito que nenhum de nós já não vivenciou isso. Todos nós. Porque ele é um vírus, ele é uma coisa que está no ar. Então, nós, com certeza, nos contaminamos. Só que cada organismo, né, reage de forma diferente. E aí, uns dão uma febrícula, mas não tira nem o paladar, não tira o olfato. Outros têm outras reações, uma diarreia. Mas, com certeza, todos nós já vivenciamos um pouco desse vírus. Na questão 922, do Livro dos Espíritos, sintetiza a medida exata da felicidade comum a todos os homens, pontuando que, para a vida material, será a posse do necessário, e para a vida moral, será a consciência tranquila e a fé no futuro. São essas duas coisas. E aí eu ainda digo mais, né? Raul Teixeira, ele diz o seguinte: podemos ser felizes na Terra sem esperar a felicidade no reino dos céus, depois da nossa morte. Porque aprendemos que a felicidade maior não é propriamente aquela que apenas nós vivenciamos, mas aquela que experienciamos, doando-nos aos outros. E ele diz uma frase que eu trago aqui para vocês, que resume o que é a felicidade, na minha opinião, claro, e na opinião do próprio Raul Teixeira. Ele diz assim: tudo quanto doamos é o que verdadeiramente nos pertence. Tudo quanto doamos é o que verdadeiramente nos pertence. O que tentamos guardar, reter,
armazenar é o que nós perdemos. E não é verdade? Quando nós partimos, eu guardei milhões. A gente não vê isso toda hora, né? Pessoas que guardaram milhões, aí, artistas, N pessoas aí que amontoaram moedas. Quando parte, os filhos que deveriam se amar, que deveriam ter união, um e outro vira feras, se degladeiam. Todos nós temos alguém na família que já passou por isso. Eu tenho na minha família também. Irmãos queridos que, quando se viram diante daquilo que o pai amealhou e deixou para eles, cuja intenção verdadeira do pai era auxiliá-los na caminhada, se tornaram feras, pisando um sobre o outro, tendo que se abrir processos, porque cada um queria mais do que devia ter. Para quê? Para deixar tudo aí. Então, nós não levamos nada disso, né? Nós levamos, sim, aquilo que fizemos a nós mesmos e fizemos ao próximo. Então, meus irmãos, todos nós devemos trabalhar muito para nós, diante das situações, dos desafios que nos aparecem, e esses desafios são diários, né? A começar pelos desafios da convivência, porque a pandemia hoje, e ninguém pode dizer que não, fez com que casais que se diziam amar estão se separando, porque não aguentam a convivência um com o outro. Que amor é esse? Era amor quando, né, eles estavam longe um do outro, cada um nas suas atividades, e à noite se reuniam, né, davam um beijinho no filho. Mas com a pandemia, muitos têm que trabalhar de casa, home office. E aí a tolerância que nós deveríamos trabalhar, porque a pandemia tem essa vantagem, ela veio também nos lapidar nisso. Estar dentro de casa é nos lapidar com a paciência, com a tolerância ao próximo, né? E isso começa dentro do nosso lar. Então, as pessoas começaram a descobrir o outro e se descobrir. Então, o que tem de casais que se diziam amar se separando é um absurdo. Não se toleram, porque a base desse amor era sexual. E, por ser sexual, não tem durabilidade, não tem muito tempo de vida, porque nós sabemos que o amor verdadeiro, ele vai além do sexo. O sexo é uma forma de amor ainda animal, que nós temos que nos reproduzir, é uma forma de amar, mas a forma principal de amar é se doar. O Cristo fez isso, né? Ele se doou plenamente, exemplificando a todos nós o que é amor. Na hora em que ele foi preso, nenhum dos apóstolos estava com ele. Todo mundo debandou. Todo mundo foi embora. Quando ele estava sendo julgado, aonde estavam aqueles que viram os milagres, né, entre aspas, que Jesus fez? Onde estavam eles para defendê-lo? Nenhum deles estava lá. E é isso, meus irmãos, que acontece e que ainda acontece 21 séculos depois. Estamos ainda, vamos dizer assim, engatinhando nas nossas
nos nossos sentimentos, trabalhando esses sentimentos que vêm de milênios para nós nos mudarmos. E nós que adentramos na doutrina espírita, não adentramos nela por acaso. Nós estamos nela porque já somos pessoas favorecidas. Favorecidas porque nós já trazemos e necessitávamos de esclarecimento. Nós necessitávamos de respostas. É por isso que cada um de nós que estamos aqui, Elaine, Márcia, Marta, o Celso, o Tarciso, todos nós, né, estamos na doutrina espírita porque buscávamos respostas. E as respostas, na realidade, estão dentro de nós, que é a nossa mudança interior. Diante de um mundo onde as pessoas ainda, né, adoram ver a desgraça alheia, onde as pessoas gostam de ligar a televisão e ver qualquer tipo de coisa negativa e se impregnam com ela. Eu, como qualquer outra pessoa, tenho que me atualizar. Então, de manhã cedo eu vejo o jornal, acabou o jornal, eu não vejo mais nenhum tipo de jornal. Eu não quero mais ouvir desgraça. Boto uma música edificante, leio um livro, faço as minhas preces, peço por aqueles que hoje comandam a terra, comandam o Brasil, para que os bons espíritos possam intuí-los no caminho, seja ele quem for. Essa história de direita, esquerda, centrão, etc., isso tudo é baboseira. Porque, independente daquilo que você milita, nós temos que trabalhar e pensar no bem do outro que está tendo aquele tipo de responsabilidade, seja ele qual for, para que o país ande num rumo melhor. Então, nós, como espíritas, temos o dever disso. E eu vejo dentro da doutrina espírita, muitas vezes, isso não acontecer. Eu vejo pessoas escrevendo no Face que o fulano, que o ciclano tem que se ferrar, que não sei o que da direita, que não sei o que da esquerda, e são espíritas. Quando cada um de nós devia fazer a sua parte, que é orar por aqueles que nós colocamos na cadeira maior, para que o país ande, para que o país cresça. Porque a quem muito é dado, a muito será cobrado. E eu não queria estar no lugar de nenhum deles, podem ter certeza disso, para manter a minha consciência em paz. Mas se eu tivesse no lugar de qualquer um deles, eu faria aquilo que Chico Xavier disse: se eu um dia tivesse poder, eu buscaria fazer aquilo que Jesus um dia disse: amar o próximo como a mim mesmo. Trabalhar pelo próximo, no sentido de minimizar a dor e o sofrimento. Então, como eu não posso fazer isso, mas eu posso orar. Se cada um de nós orarmos por aqueles que hoje estão, muitos dizem, né, em situação privilegiada, porque está lá como um deputado, como um vereador, como um senador, e eu não vejo nenhum privilégio nisso, pelo contrário, eu vejo mais responsabilidades com a divindade. Então, nós que estamos aqui, do outro lado, façamos a nossa parte. Eu sei que essa casa maravilhosa, né, que é o SEASE, faz os seus trabalhos e que cada um de vocês lutam pelo melhor dos nossos irmãos que não têm o privilégio de ter uma cama como nós temos, né, um cobertor para aquecer, um alimento diário. Eu sei que vocês se unem para ajudar o próximo. Como a casa que eu frequento, que é o Lar de José, faz o mesmo.
Mas, independente daquilo que o Lar José faz, eu também procuro fazer. Eu dou a minha parcela, eu, minha esposa, esse grupo, né? Eu não tenho ligações com nenhum outro, porque isso é uma coisa que eu me sinto na obrigação de fazer, independente daquilo que nós, das casas espíritas, já fazemos, e, graças a Deus, muito bem, né? Mas a paz, a tranquilidade que nos dá. O meu filho de 10 anos, também todo paramentado, de máscara e tudo, nos acompanha. Ele entrega o alimento, né, a quem está, para que ele veja o quanto ele tem, o quanto ele é rico. E para que amanhã, quando algo faltar, ele se lembre dos nossos irmãos que estão em situação muito piores do que a nossa. Então, a felicidade, ela está onde nós queremos colocar. Por isso que nós encontramos irmãos nossos muito infelizes, tendo tudo financeiro. Pessoas que granjearam, né, patamares elevados, que estão nas mídias e são infelizes. Eu me lembro agora de Marilyn Monroe, que chegou ao patamar, né, financeiro que toda pessoa busca para melhorar a sua vida, e era infeliz. Por quê? Porque a imprensa a massacrava, dizendo que ela tinha um caso fortuito com o presidente Kennedy, né? E aquilo foi massacrando a Marilyn Monroe de tal forma que um dia ela não pensava em suicídio, tomou um pouco mais o medicamento que ela precisava, né, para dormir, excedeu e aí desencarnou. Por que eu estou falando que ela não se matou? Porque ela mesmo, depois de muitos anos, através da mediunidade, até do próprio Chico, né, veio dizer que ela não tinha intenção nenhuma de morrer, de se matar, mas não era feliz. Então, nós que temos uma condição melhor, né, busquemos de alguma forma, né, sempre tratar o irmão, seja ele quem for, da melhor forma possível, para que não criemos em nós elos que nos farão voltar com aquele outro que nós não tivemos, não fizemos a caridade. Então, a caridade de ouvir, a caridade de orar, a caridade do sorriso, tudo isso é caridade. Quem é que não pode dar um sorriso para uma pessoa? Não está envolvido dinheiro. Mas muitas pessoas dizem que não. Que eu não posso fazer nada dentro da casa espírita porque não tem condições. Claro que tem. Tudo é bem-vindo. E nós podemos, sim, sermos felizes, porque nós busquemos, né, fazendo a dinâmica do amor. Não adianta eu ficar dizendo eu amo, eu amo, eu amo, e esse amor ele não é dinâmico. Esse amor tem que ser dinâmico, tem que ser funcional. Foi isso que Jesus nos ensinou, a dinâmica do amor para o próximo. Quando ele foi crucificado, né, só João estava com a mãe dele. Quando ele ressuscitou, quebrando um paradigma, ele aparece para Maria Madalena. Apareceu para uma mulher, porque a mulher, naquela época, né, e até hoje, em muitos casos, em muitas nações, são tratadas como subhumanas, né?
que não tem a mente inferior, quando a gente sabe que não é nada disso. Não é nada disso. Então, ele apareceu primeiro para ela e ela é que levou a boa nova de dizer que o mestre estava vivo. Eles acreditaram? Não, que era uma mulher. Na hierarquia judaica, ela era uma meretriz, então ela era uma pessoa que estava bem negativa. Mas quando Jesus apareceu para esse grupo, ele apareceu e em momento nenhum ele agrediu ou falou palavras ásperas com o grupo, ou lembrou que eles o abandonaram. A história do mundo mudou a partir dali. Porque aqueles que o abandonaram, foram eles que levaram a boa nova. Então, nós temos o direito, sim, de cair, de falharmos, de errarmos, mas temos, sim, também o direito de mudarmos o nosso rumo para o bem. Mas é que muitos de nós não desejam. Há necessidade de uma coisa que os espíritos falam no livro dos espíritos: vontade. Se nós não temos vontade, nós não caminhamos, nós estacionamos. Não vamos regredir, mas vamos estacionar. E há tantos irmãos, e vocês conhecem tantos irmãos que estagnaram, né? Perderam mais 20 anos de produtividade porque entraram em processos de que não tinham mais vontade para progredir. Mas como Deus é amor, mesmo essas pessoas terão novas oportunidades na Terra ou em outro planeta qualquer para continuarem a sua caminhada, a sua evolução. Pensemos nisso, que a nossa felicidade ela não está presa a nenhum bem material. Ela está dentro de nós, latente, e que nós devemos buscar e ter prazer de tudo aquilo que nós fazemos, né? Ter objetivos. Se nós somos hoje engenheiros, biólogos, médicos, é porque nós tínhamos objetivos. E esses objetivos devem ser reformados para que nós continuemos. Eu me lembro de Niemeyer, né, que com 101 anos ainda trabalhava na mesa, fazendo esboços e projetos que embelezam a nossa cidade, que embelezam os lugares aonde ele fez, com 101 anos, porque tinha objetivo. Agora, quando a gente não quer, fica complicado. Meus irmãos, era a mensagem que eu gostaria de deixar com vocês. Busquemos, sim, a nossa felicidade. Amaury, muito obrigado. Muito obrigado, Amaury.